Oi, minha gente, a gente vai falar sobre o responsável, né, por criarem aí a Bíblia e responsável também de inúmeras de mortes, né, da Santa Inquisição 1, Santa Inquisição 2, e aí a Igreja Católica, enfim, foi a primeira junto ali no Império Romano, né, que criou ali, Constantino que criou a religião cristã, né, o cristianismo. Ele se converteu ao cristianismo, aí criou a sua própria religião. Essa formiga morde, viu? Ele vai morder você aí. E aí eles foram e criaram aí o próprio cristianismo. Assim como criou também Jesus, essa figura aí, criada pela Igreja Católica e pelo Império Constantino. Vai morder você que essa formiga morde! E aí no século IV, século 325, né, as pessoas que não aceitassem ali o catolicismo e o cristianismo, eles eram ali considerados bruxos e também eram queimados ali na fogueira, né? Porque as pessoas da época eram obrigadas a aceitar o cristianismo. Se você não aceitasse, você seria morta queimada. Então, é isso que acontecia na época, muitas vezes. Foi 9 milhões, mais de 9 milhões de pessoas sendo mortas aí, derramamento de sangue, né? Enfim. À medida que a Igreja Católica conquistava mais adeptos durante a Idade Média, houve a necessidade de normatizar a prática da religião. Desta maneira, criou uma instituição com a autonomia para investigar e julgar as pessoas acusadas da heresia, baseados no sistema jurídico e da Igreja Católica Romana. A palavra heresia vem do grego que dizer escolha. Portanto, a herege era um fiel cristão que fazia uma escolha contrária ao que afirmava a doutrina. Muitos estudiosos consideravam o herege como um revolucionário, pois eles defendiam suas ideias, mesmo correndo o risco de ser condenado à pena de morte. As pessoas naquela época elas não queriam aceitar o catolicismo e eles eram chamados ali as pessoas naquela época ficavam ali com preconceito, né? E ficava ali chamando aquela pessoa de herético, né? Pois aquelas pessoas elas sabiam da verdade, alguns sabiam da verdade, não queriam ali baixar a sua guarda para o catolicismo estava dominando tudo, né? E muitas mulheres ali foram mortas, né, por bruxaria, por conta do bodo. E também é muito importante que você tem que saber que o cristianismo, né, a sua Bíblia, que é cheia de contradição, cheia de mentiras, cheia de pegadas de deuses pagãos, de mitologias do grego, do Egito, da Índia, de várias mitologias entre o mundo inteiro. Então, a Bíblia por si só ela é cheia de contradição, cheia de mentira. E foi também criada ali pela Igreja Católica junto com o Império Romano, pegada de várias historinhas de deuses pagãos e muito mais. Mas continuando aqui. Pois eles defendiam suas ideias, mesmo correndo o risco de ser condenado à pena de morte. Para a igreja, o herege era um pecador e por isso deveria ser salvo a todo custo. Assim, a Inquisição visava, sobretudo, o arrependimento do pecador. Desta maneira, é chamada pela Igreja Santa. Igualmente, a Inquisição foi utilizada como uma ferramenta de controle pelos poderes rígidos, e alguns soberanos aproveitavam para se desfazer dos inimigos através da Inquisição. Assim como o diabo Satanás foi criado ali pela Igreja Católica, né, no templo, assim como a Bíblia foi criada, né, ali pela Igreja Católica junto com Constantino e Roma, né. Diabo Satanás teve que criar para você poder ter medo ali de ir pro inferno e as pessoas viver no controle deles, nas mãos deles, na época, né. Não é que, e também foi pegado uma mitologia aí grega, né,
Por si só, nós, seres humanos, temos um pouco dessa natureza do mal, né? Um pouco do mal, um pouco do bem. Então não existe essa figura, Satanás, nem diabo, nem Lúcifer. Também foi criado. Você pode até ver também no judaísmo, não existe essa mitologia e nem muito menos existe. Eles não acreditam nesse diabo, Satanás, porque a Igreja Católica criava muita coisa, criavam deuses pagãos, assim como a Igreja Jesus e Deus, né? E aí a Inquisição foi utilizada para ferramenta de controle pelas poderes rígidos. Então eram essa Inquisição, né, de pessoas serem mortas por conta aí de uma forma de controle. Então eles usavam ferramentas, assim como a mulher não podia usar um chá de boldo porque também não podia, porque ela era considerada bruxa. Então eles pegavam lá, raspavam lá essas partes íntimas da mulher e depois elas pegavam e levavam ao fogo queimada, amarrava ela e tudo mais. E a mulher que não desse de mamar o seu filho, ela também teria seus seios cortados. Então era uma grande, usava várias ferramentas para tudo, tá? Para homem e para mulher. E essas ferramentas eram os poderes rígidos de controle para e aí por isso ele teve lugar especial em nações como França, Espanha, Portugal, Itália e bem como as colônias da América espanhola e portuguesa. O Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição possui suas origens do direito romano, a qual a Igreja utilizou para compor o Tribunal do Santo Ofício. Em 1183, o primeiro tribunal é utilizado no sul da França para combater o sacrarismo religioso dos cátaros de Albi. Os cátaros eram uma seita que pregavam que o mundo material era intrinsecamente mal e deveria ser destruído. Desta maneira, estimulavam suicídios e aborto, além da destruição da matéria e negação dos prazeres, assim como os prazeres da carne, né? Sexual, enfim. O Tribunal do Santo Ofício foi instituído pelo Papa, né, em 1233. O intuito de investigar heresias e cártaros, também chamados de arbigeneses. E aí o pontífice entregou o funcionamento do tribunal com a ordem dominicana, criada por São Domingos. Então existia um deus de São Domingos. Por isso que eles adoram até hoje o domingo, né? Eles tiram o domingo ali por um sacrifício, para alguma coisa. Então, quando a cruzada contra os abigeneses, em 1209 e 1244, terminou, foi instalado um tribunal de Santo Ofício justamente para decidir quem era o culpado ou inocente individualmente. Os tribunais de Santo Ofício tinham as seguintes características: eram institutos com objetivo específico, estavam autorizados a funcionar pelo Papa ou pelo Bispo, composto por religiosos com estudos teológicos. Então, as pessoas, até mesmo cientistas, estudiosos, que tinham professores, enfim, pessoas estudiosas também eram levadas também para esse tribunal. Mas aí em 376, 376 é descrito pelo Manual dos Inquisidores, da Nicolas, um religioso dominicano, neste livro. Ele condena, por exemplo, o uso da tortura para arrancar com confissões e obras, se tornou uma referência para reproduzir a ação inquisitorial. Teve também a Inquisição Espanhola, né? A partir do casamento, né,
em 600 não, eu estou sempre me confundindo aqui, 478, os dois maiores reinos hispânicos se unem. Esses soberanos são utilizados a Inquisição para perseguir os seus inimigos. Neste período, os milhares de judeus e mouros deveriam escolher entre seres convertidos ao cristianismo, renegando suas crenças, ou abandonar o país. Aqueles que se converteram foram chamados de cristãos novos, e mesmo assim vários continuaram a praticar secretamente a sua religião. A Inquisição no Brasil. A colônia portuguesa na América, recebeu uma visita de inquisidores em 3 ocasiões. Estes vinham em buscar cristãos novos que continuavam a praticar seus costumes religiosos, adúlteros ou bigâmicos ou sodomitas. Aí veio a Inquisição protestante também. Até mesmo os protestantes e cristãos, sem ser católico, também foram perseguidos e mortos também na época. Na Idade Moderna, quando houve uma ruptura entre a Igreja Católica e Lutero, e regiões conquistadas pelos protestantes também sofreram Inquisição. É preciso alertar que o termo Inquisição protestante é usado para ilustrar a perseguição do Calvino Lutero. Empreenderam os católicos, cientistas e humanistas, mas eles mesmos não chamavam assim. Desta maneira, as principais vítimas de perseguição protestante foram católicos que recusavam a converter o protestantismo. Então, quer dizer, o catolicismo ele não aceitava o protestantismo, porque ali, estavam ali tendo comércio ali. As pessoas, o pessoal do catolicismo estava indo para o protestantismo, então eles não estavam lucrando com nada, Então, aí eles foram recusar a converter o protestantismo. Também foram condenados pessoas acusadas de adúltero, bruxaria e seitas como dos anabatistas. No Reino Unido, vários grupos que não aceitavam o anglicanismo imigraram para das 13 colônias a fim de continuar a praticar sua religião. Aí, mesmo assim, a Inquisição protestante chegou às colônias inglesas, liderada pelos pastores religiosos que dirigiam essa comunidade. Aí é preciso lembrar que os tribunais da Inquisição eram temporários e surgiam conforme a necessidade de julgar casos de heresia. Muitas vezes os acusados eram encontrados aleatoriamente e condenados apenas para servir de exemplo. Então, eles matavam, queimavam as pessoas, fazia todas essas torturas para poder servir de lição e servir de exemplo para outras pessoas ter medo, e também, para outras pessoas verem aquilo e não querer fazer também. Ademais, eram convocados a prestar depoimento de inquisidores a partir da denúncia de terceiros ou simples suspeita. O julgamento contava com a presença de jurista ou teólogo que perseguiam principalmente os judeus, mouros e feiticeiras, filósofos, cientistas e místicos. Então, judeus, mouros, feiticeiras, filósofos, cientistas, enfim, foram perseguidos também na época, porque não queriam ali baixar a cabeça para o catolicismo, que estava ali querendo obrigar eles a serem católicos, enfim. E eles não aceitaram, eles foram mortos. Uma pessoa podia ser acusada de heresia, doutrinas, práticas contrárias ou dogmas católicos. Bruxaria, invocação de espíritos malignos, conjuros, curas por ervas consideradas como malignas. Então você não podia nem usar ali um chá de boldo, um chá, enfim, nenhum tipo de medicamento, porque senão você ali era considerada bruxa, continuar a manter costumes das religiões judaica ou muçulmana. A punição da heresia era feita no âmbito espiritual e temporal. Para os condenados, apenas poderia ser prisão temporária perpétua
uso de vestes que revelavam sua condição de condenados sanguíneos ou de casos extremos, mortos na fogueira. É importante ressaltar no Tribunal do Santo Ofício que não executava as penas, uma vez que sentença era ditada. O réu era entregue ao poder secular para ser castigado. Naquela época, o crime espiritual era considerado de lesa majestade, né? E por isso deveria ser punido também pelo poder civil. Aí no 559 é criada a lista de livros proibidos, né? Pela qual diversas obras filosóficas científicas são consideradas impróprias. Deste modo, os seus criadores leitorais poderiam ser perseguidos pela Inquisição. Também, até mesmo pessoas que tiveram livros, criavam livros ou estudavam alguma coisa diferente, eram perseguidos e mortos, né? A tortura da água, né? O réu imobilizado de barriga para cima e uma mesa é forçado a beber vários litros de água por um fúnio. Potro é acusado por o oposto de uma cama, né, na esteira de seus membros, são armados com as cordas, nas quais uma haste fichada é usada como um torniquete para pressionar a causa da dor. Uma roda, o suspeito é amarrado com a roda deposicionada sobre o braceiro, os vários farpas e cortantes, né? Enfim, Polé, né, a vítima era amarrada pelas extremidades do seu corpo e qual esticado até romper os ligamentos. Então, vamos, enfim, você pode pesquisar aí Santa Inquisição, que você vai ver muitas coisas. Então, essa Igreja Católica, ela é responsável aí por criar aí a sua Bíblia, né? Eles que pegaram e criaram a sua Bíblia, eles são responsáveis. Pessoas aí, né, que fizeram muitas coisas que ninguém queria ver, né? Foi a igreja, o cristianismo é considerado um pior, né? Enfim, pessoas sem caráter e o próprio demônio, né? Porque eu queria que o demônio mesmo existisse, porque foi criado ali pela Igreja Católica. Mas eu vou falar alguns versículos aqui, baseado no Velho Testamento e no Novo Testamento, pra gente conversar aqui, bater um papo, para você saber aí quais são também os rituais que a própria Bíblia também, ela traz o ritual, né? Ela mostra o ritual. Então eu vou trazer aqui para vocês os versículos para a gente poder bater um papozinho aqui, para a gente discutir sobre isso, tá bom? Pega a sua Bíblia para você poder aí conferir junto comigo. Então esse seu Deus aí também estava a favor do ritual, né? Ritual, vou te provar aqui, abra em Atos 21, 26. Vou abrir aqui e depois volto aqui com vocês, tá bom? Pra gente ler. Então, abrindo aqui, né? Então, no dia seguinte, Paulo levou homens consigo e se purificou cerimonialmente, junto com eles. Depois entrou no templo para avisar quanto se completariam os dias de purificação cerimonial, e seria apresentada uma oferta em favor de cada um deles. Então, vocês estão vendo aí, né? Eles pegavam e faziam alguma cerimônia, né? Faziam algum ritual e eles pagavam aí com a oferta em favor de cada um deles. Cada um deles que fazia tinha que pagar alguma oferta. Mas aí vamos abrir em Deuteronômio 18, 10, 13. Então, abrindo aqui, e os que guardam os mandamentos secretos de Jeová, que hoje lhe ordeno para o seu próprio bem. Quanto a mim, fiquei no monte como a primeira vez dos 40 dias e 40 noites, e Jeová me escutou também dessa vez. Jeová não quis destruir você.
falava que quando esse Moisés, né, quando estava lá no monte, né, falando com Deus e tudo mais, os papiros, né, que descrito que não foi para a Bíblia, mostra que ele pegava e colocava lá queimava, né, um negócio lá, como é que se diz? Perfume, né, que ficava lá queimando, né, e que aquilo ali deixava alguns lá doidos, né, deixava alguns doidos lá. Só que aqui tá falando que ele é o quê? Quanto afinal fique no monte da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Aí Jeová me escutou e também dessa vez. Ficou 40 dias e 40 noites. Mas aí vamos aqui em 2 Reis 17:40. Aí abrindo aqui você vai encontrar. Mas eles não obedeceram e seguiram sua religião anterior. Eles não obedeceram a sua religião, mas o anterior. O anterior é espiritismo, enfim. É bruxaria, né? Vamos olhar aqui em Ezequiel 44:8. E vocês não cuidam das minhas coisas sagradas. E, em vez disso, designam outros para cuidar dos deveres para com o meu santuário. Né? Vamos abrir agora. Ele fala que tem que cuidar do santuário dele, né? Mas vamos Números 21:8. Só que naquela época eles pegavam, né? E matava esse Deus, ele gostava ali e mandava praga, né? E pedia para que as pessoas pegassem os animais, sacrificassem animais, derramamento de sangue, para depois eles pegar o sangue e ficar lá colocando nas pessoas, para as pessoas ali tirar algum mal, né? Alguma doença. Isso aí é um ritual, né? Que eles faziam muito na época. Até mesmo para poder ali perdoar seus pecados. Para esse Deus perdoar os pecados deles, eles tinham que matar um cordeiro para derramar em cima de deles e ficar ali com aquele sangue ali por cima de vocês até... Aí eles ficavam, né? E depois eles ficavam ali, minha gente. A forma de agradar esse Deus era matar animais e derramar seu sangue, assim, para ele poder se agradar. Mas aí vamos ver em Números 21:8. Jeová disse então a Moisés: faça uma imitação de uma cobra venenosa e coloque num poste. Quando for picado, terá que olhar para ela e para ficar vivo. Só que nessa passagem aí, né, que Moisés pegou e transformou ali um poder de Deus, transformou ali o pau em cobra, né, enfim. Engraçado, né? Ele gostava muito ir no monte e queimar ali um essencial, né, para poder ficar ruim, ficar maluco, né, drogado. E aí fala também que Deus é esse, né, que precisou matar, jogar várias pragas pro Egito, né, assim como os filmezinhos mostram aí, esse Deus teve que jogar praga para aquelas pessoas daquela época, crianças inocentes, pessoas ali morrerem, para ele poder ali trazer ali para poder deixar o povo hebreu, né, enfim, se libertar daquela escravidão, né? Sendo que ele podia muito bem fazer a cabeça, você tem tanto poder, né? Ele podia muito bem fazer a cabeça do Egito, né? Do rei lá do Egito, para poder eles ir embora, né? Eles teve que poder derramar mais sangue ali, matar mais crianças, matar mais pessoas, para poder ele jogar praga ainda, né, para matar as pessoas, para depois ele convencer o coração do faraó, para poder o faraó ir deixar eles ir embora. Tá vendo a lógica desse Deus, do tanto que ele gosta de derramamento de sangue? Mas agora vamos em Levíticos 2, né? Levíticos 12:2. E aí quando você vem aqui em Levíticos 12:2, fala: diga-me os israelitas, se uma mulher ficar grávida e der à luz um menino,
ela ficará impura por 7 dias, assim como nos dias da sua impureza menstrual. No 8º dia, prepúcio dele será circuncidado. Ela continuará se purificando do sangue pelos próximos 33 dias. Não deve tocar em nada santo, nem deve entrar no lugar santo até quando completar os dias da sua purificação. Se ela der à luz uma menina, ficará impura por 14 dias, assim como durará sua menstruação. Ela continuará se purificando do sangue pelos próximos 66 dias. Então, quanto mais ela ali ficava tinha algum filho homem, ou tinha 2 ou 3 filhos, 3 filhas mulher, né? Elas ficavam ali impura, né? Elas ficavam ali com o quê? Ela ficava tinha que estar ali se purificando, né? Não podia tocar em nem nada santo, não podia entrar em lugar santo, né? Porque aquela mulher ali estava imunda. Olha só a coisa desse Deus, né? Desse Jesusinho. A mulher, então ninguém vai pro céu. Hoje mesmo, hoje em dia, os religiosos, os cristãos, eles vivem principalmente as mulheres, né? Que dizem fazer a obra de Deus. Que elas têm sim filhos, elas têm relações sexuais, então elas são impuras. Então impuros não entram no reino de Deus. E como é que vai ser esse negócio aí, né? De cristão, casamento, esse negócio de entrar no reino de Deus. Porque tá falando aqui que se a mulher tiver grávida e tiver um filho, um menino, ficará aí por 33 dias se purificando. E se você tem a luz aí, uma menina, tem que ficar aí, né? Vai ficar impura por 14 dias. E aí vai ficar por 66 dias se purificando pela purificação do sangue pelos próximos 66 dias. Quando completares os dias da sua purificação por causa de um filho ou de uma filha, ela levará sacerdote à entrada da tenda de uma reunião de carneirinho no primeiro ano de vida, para ofertar e queimada. Tinha que pegar um gado, assim quando elas completar. Aí tá vendo como esse Deus ele gosta muito de derramamento de sangue? Quando a mulher completasse aí esses 66 dias, 73 dias, tinha que pegar um carneiro, um bode, e queimar com vida como oferta queimada para esse Deus. Tá vendo como esse Deus seu, ele gostava, ele amava ali trazer alguma coisa assim para poder agradar ele. Tinha que matar bode, animais, né? Porque era o que doía neles na época. Era sagrado. As pessoas não tinham trabalho, não tinham dinheiro, né? Tá vendo? Mas outra aí ritual, né? O ritual da Bíblia. Da sua Bíblia aí, né? Então, minha gente, o responsável aí pela sua Bíblia que você tem na sua casa foi a Igreja Católica. Sim, foi ela. Tá bom? Junto com o Império Romano, aí a Roma, né? Constantino, século IV, a 25, por ali, que eles criaram o demônio, Satanás, diabo, Lúcifer, Deus, Jesus, salvação, inferno, céu. Tudo ali foi criado pela Igreja Católica. Tem vídeo meu aqui explicando melhor sobre essas coisas que eu falei aqui, mas para você ver que na Bíblia do cristianismo tem aí esse ritual, né? Que esse seu Jesus, ele gostava de fazer ritual, né? Até mesmo a mulher que tinha dado à luz um filho, um menino, a menina, tem que ficar ali se purificando, não podia tocar nada santo, não podia ir para um lugar santo, não podia ir para... Enfim, não podia fazer nada, né? Imagina se fosse pegar homem, né? Se relacionar com homem, aí ficava mais impuro ainda. Aí tinha que, quando completasse esses dias, aí fazia o quê? Pegava um bode, um carneiro, né? Pegava um carneiro e depois matava o carneiro e dava ali como oferta para esse Deus. Ele gostava de sentir o cheiro ali de carne, né? De bode queimado, sangue, né? Eu não sei que Deus doido é esse, né? Mas é isso, minha gente. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.